Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, amados pensadores de todo o Brasil. Hoje a nave Éticos está fazendo uma viagem a uma galáxia não muito conhecida, a galáxia Sommelier, universo dos que apreciam e conhecem sobre o vinho. Sabe quando a nave vai fazer aquele rasante, aquela viagem de reconhecimento sobre os vinhedos do Brasil e do mundo? É hoje. Hoje nós vamos trazer um assunto aqui polêmico, lógico, né? E quando não é? Que é do ato de se beber o vinho, ou alguma bebida alcoólica. No caso, a gente vai falar mais sobre o vinho, porque o vinho era bebida alcoólica. A gente vai saber se era alcoólica, se não era alcoólica, durante o trâmite aqui do desenrolar do episódio. Mas era uma bebida que era consumida nos tempos bíblicos. Essa lebre a gente vai levantar, por quê? Nas igrejas hoje tem uma imparcialidade. As pessoas, os pastores não, é um assunto muito polêmico e não dá para abrir exceção sobre esse assunto. Tem que concordar ou discordar, tem que ter uma posição e assumir essa posição. Mas uns defendem que não havia álcool na fabricação do vinho nos tempos bíblicos e outros defendem que sim, tinha álcool na composição do vinho. Esse mistério nós vamos decifrar hoje aqui no Éticos. O vinho era uma bebida que os reis bebiam, né? Tinha toda a nobreza, mas também as pessoas, a classe mais pobre, né? Também se fazia valer da bebida do vinho, né? O vinho é usado para todas as comemorações possíveis. Bom, para essa viagem aí sommelier, uma viagem degustativa, eu tenho o auxílio aqui do topetudo mais famoso do Brasil, que é o Renato Cóstola. Renato, boa noite. Boa noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Ética. Sejam muito bem-vindos a essa viagem sommelier. Aqueles que não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e nos ajudem aí a fazer viagens cada vez mais distantes, né? Não esquecendo que, se for pilotar a nave, não beba. Você não deu nenhuma bicadinha hoje não, né, Renato? Não, Nem hoje nem não, nunca, não. né? Você não bebe, né, Renato? Mas olha só, que assunto polêmico, que bomba temos hoje para falar aqui no Éticos, né? Falar sobre a questão da bebida alcoólica nos tempos bíblicos. Será que a Bíblia fala alguma coisa? Será que a Bíblia faz é, advertências? Será que tem recomendações? Será que tem recomendações? Saberemos já já. Beber o vinho. A gente sabe que os reis bebiam vinho, serviam nas comemorações, nos palácios, né? Tinha até o copeiro Nas do rei, festas de casamento. nas festas de casamento. O copeiro do rei era uma função deveria ser muito bem paga, porque era de altíssima responsabilidade. Era o camarada que bebia a bebida antes do rei beber. Por que esse intermédio aí, né? Porque se tivesse algum veneno na bebida, então quem morria? O copeiro do rei morria antes do rei morrer. Olha como o rei era um estrategista, né? Então ele contratava alguém para beber antes dele, e aí depois ele passava um tempinho, né? Creio eu, para ver se o cara não tinha nenhuma reação ali. E aí em seguida ele bebia, que daí era seguro do rei beber. E também tem uma curiosidade que quando os reis eram capturados, né? O seu reinado era ameaçado ali, e eles eram capturados. Então alguns optavam para não serem mortos pelo outro rei, né? Pelos soldados do outro rei. Eles já tinham preparado um vinho com esse veneno, numa dose mais cavalar. Suicídio, né? Vamos dizer Então ele assim. pegava e falava assim: bom, na minha vida eu mesmo tiro, eu não vou ser morto por Tipo um ninguém. samurai lá que, que, E que vai na espada. tipo um samurai. Então, até para morrer, ele tomava o vinho, lógico que estava já, né, envenenado ali, para não dar o luxo de ser morto por uma espada inimiga. Tem essa curiosidade também. Renato, tem alguns personagens bíblicos que também, né, tiveram aí um contato um pouco exagerado com o vinho e manifestaram ali, deixaram públicas ali, tá expresso ali nas escrituras, esses episódios marcantes aí. Pode falar algum pra gente aí que teve algum deslize com essa bebida aí?
Ah, sim, a gente teve Noé, né, em primeiro lugar, né, que se embriagou lá e depois foi exposto nu, né, pelos filhos, Tomou umas e ficou e peladão? ficou peladão lá, né, e aí acabou até isso aí gerando aí uma questão, né, com o filho dele, que expôs a nudez dele e tal, Sim. Cã, né, e teve Ló também, né, que foi Ló foi o sobrinho de Abraão, né? isso, né, que as filhas dele embriagaram ele, né, para poder ter filhos com ele, né? Que Então coisa, né? teve essa questão aí, né? Elas planejaram, arquitetaram, aí, embriagaram ele, né? E se deitaram com ele depois, né? Então foram dois aí Que marcaram aí. que marcaram aí por estarem embriagados aí, né? É, a gente não tá também aqui falando nenhuma, tendo alguma acusação, né? Num teor acusatório sobre. Porque a gente fala, estamos falando de homens. Homens que serviram a Deus, sim, mas eram homens. Tinham as suas falhas, né? Seu grau de falibilidade, como Sim. qualquer um outro homem tem. Aliás, eu me arrisco a dizer aqui, né? Nenhum homem na Terra é infalível. As Escrituras falam. Ah, mas e o Papa? Também é um homem, tem falhas. Já admitiu até algumas delas publicamente, né? Então, assim, Como a gente já falou várias vezes, né? todo Todos mundo, são pecadores, né? todos pecaram e todos carecem da misericórdia divina, não é isso? Então não é nenhuma um sensacionalismo falar, ah, estamos acusando, estamos apontando o dedo, não. Cometeram um deslize, como eu posso ter cometido, eu possa vir a cometer, o Renato também, todos nós, sem exceção nenhuma, né, A Renato? gente vive nessa batalha aí, né? A gente tem que, né, nos capacitar aí, né, com o poder do Espírito Santo para evitar cair nessas armadilhas aí do inimigo, né? Não se Sim, expor, né? Como não é se expôs aí. porque o vinho, ele é Sim, sorrateiro, sim, ele é sim. uma bebida, principalmente o vinho doce, né? Eu Toda mudei o bebida meu ela é doce. paladar, eu era adepto de tomar vinho doce. Ó, já confessei aqui em primeira mão que eu tomava um vinho, né? Mas é isso mesmo, autenticidade acima de tudo. Tomava vinho doce, mudei meu paladar para o vinho seco, né? Que para muitas pessoas é aquele vinho mais amarguinho, e tal, e você vai se condicionando, vai vendo que é também satisfatório. Mas o vinho doce especificamente, ele sobe que é uma maravilha. Você vai tomando ali, você não percebe, você está sentado, na hora que você levanta, você vai levando a mesa inteira. Mas assim, Renato, o que que a Bíblia fala sobre a questão de se tomar mesmo o vinho literalmente, né? Então, lá em Provérbios, né? A sabedoria lá do grande Salomão diz, né? Em Provérbios 20, diz o seguinte: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles, né? Olha, já tem uma Então a advertência gente, aí sim, a gente vê aí a questão, né, de que o perigo, né, de de você, você se deixar dominar pelas bebidas, né, fermentadas, né? sim. Sim, né, diz, fala do vinho, Dominar né? a gente pode colocar dependência, né? Também, né? Às vezes a pessoa nem é dependente, mas ela acaba, Se tornando, né? não, não digo se tornando, eu digo se excedendo no momento, por exemplo. O cara foi numa festa, Ah, tá. aí tá ali com um amigo, o outro vai, ó, toma aí, tal, ele se deixa levar, né, tá divertido. Aí quando vai ver, o cara acorda lá com o cachorro lambendo Extrapolou, a cara sim, dele, né? acorda nu em cima da mesa, rodando a camisa. Que como a gente disse, né, que aconteceu aí com Noé e com Ló. Então, deixou-se dominar pela bebida. A pessoa que Com tem o certeza. domínio próprio ali, ela sabe, né, Ela já ó, saberia, ó, meu limite chegou. ou se não tem controle nem começa, né? É, Se a pessoa não tem as manhas, não entra. sabe, né, lidar ali com a situação, ela toma ali o negocinho dela e pronto, né? Sim. O Se pastor, então, não controla. está errado em falar. Vamos colocar aqui. Porque a gente, melhor maneira de se entender alguém é se colocando no lugar dele, né? A quem
muito é dado, muito será cobrado. Imagine a responsabilidade que tem um pastor, um chefe, que está à frente da sua igreja, do seu ministério, de abrir uma exceção publicamente para todos, indistintamente. Imagine aquele camarada que já tem uma pré-destinação para. Ele já tem uma queda, um impulso para a bebida alcoólica. Aí ele vai ver aquela. Opa, então quer dizer que pode? Então eu vou voltar a ser a criatura que eu era antes. Tomar uns porre, vou beber só um pouquinho, não tem problema. Então não dá para abrir uma exceção. Uma rachadura pequena numa represa, ela vai sendo, né, alimentada pela pressão, pressão, até a vazão ser de uma maneira que não haja controle mais. Exato. Então é difícil se colocar no lugar do pastor e falar, não, pode, mas olha, tem que ter moderação. Então é melhor a gente pegar e cortar o mal pela raiz. Exato, até porque a palavra mesmo diz, né, que o sacerdote ele deve se abster do vinho, das bebidas, né, Acho que fermentadas, até por causa para do exemplo, né? poder acessar a tenda do encontro. Tá Sim. lá em Números ou em Levíticos, se eu não me engano, deve ser Levítico. É, É que o sacerdote, era privado de beber. para poder entrar na tenda do encontro, ele não pode ter bebido vinho. Tá. Porque se ele entrar lá e tiver consumido vinho, ele morre. Então, para se exercer o sacerdócio, precisa estar íntegro e puro, né? Então, se a gente for levar isso ao pé da letra, né? Até aqueles que são casados, constituem sua família, que são sacerdotes do seu lar, eles devem se manter puros e íntegros. Então, isso é um cuidado que Mas deve se ter, quando? né? All the time? Tempo todo? Aí vai, né? Se a gente for levar ao pé da letra, né? Um sacerdote ele tem que se manter. Quando que ele vai exercer a função dele, né? Quando que o sacerdote exerce a função dele dentro da casa dele? Quando ele está É, em é, oração. Eu acho então, que tem aí uma. aí se você for levar em consideração que você tem que é, estar, né? Ler a palavra de dia e noite, né? Estar ali dia e noite em oração. Em que momento você tem a liberdade para é complicado, né? Se a gente for levar Aí, Renato, eu acho que já é meio individual. Sim, não estou dizendo assim, se a gente Porque. for levar o pé da letra Sim, ali, eu né, entendo. a função do sacerdote Entendo. é meio complicado, né? É que o sacerdote, ele também é pai, ele também é humano, ele não é o homem de ferro, né? Ele trabalha, ele se exausta, ele se estressa, ele adoece, ele é multi coisas. Então assim, hoje o pastor, né, trabalha, o pastor, ele às vezes não vive só do sacerdócio, né, do ministério dele, ele tem que ralar. Muitos pastores aí não usam a igreja como cabide de emprego, não. O camarada vai lá, toma o ônibus de manhã lotado, toma o trem, vai trabalhar, volta cansado e ainda tem que assumir o ministério. Essa é a realidade de muitos pastores, né? Mas a questão de beber ou não beber é uma coisa muito pessoal de cada um tem que se analisar e ver, né? O importante, eu creio que é o escândalo não vir por intermédio dessa pessoa, não é, Também, Renato? sim, sim. Vale lembrar também que tem a questão, né, da motivação, né? O que te É, motiva a beber, exato. né? Porque a palavra diz, né? Não estejais ansiosos por coisa alguma, ou não se preocupais, né? Ou aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Então, se você chegou em casa cansado do trabalho, está estressado, aí você fala assim, pô, vou tomar uma cervejinha para descontrair, Será que tem algum problema? Ou tomar né? Ou vou orar, vou ler a Bíblia e vou buscar Cristo, porque é Ele que alivia o meu fardo, né? Tá Então, qual certo, a mensagem que a gente está passando? tá certíssimo. Né? Então, a gente tem que saber isso, né? É, é a questão. Porque, assim, Ninguém está incentivando a prática. nem todo mundo tem o domínio próprio, Exatamente. que vai levar aquela pessoa assim, Por isso que não dá para abrir exceções, né? eu bebo um copo e tá bom. Né? O cara fala, não, eu bebo um copo todo dia,
depois da refeição, né? Eu me assustei agora. Eu achei que você fosse falar depois do culto, Renato. Não, tem aquela Um pessoa, não, copinho depois do culto. eu bebo todo dia, depois das refeições, um copinho. Calma aí, o cara bebe todo dia depois das refeições. Quantas refeições ele faz por dia? É, Então, tipo, aí já tá, né? Vamos dizer. é, generalizando, né? não, como fala? Ai, cara, me esqueci a palavra. É normalizando uma coisa que, né, realmente já fugiu do controle, né? Até tem uma frase, né, do Marcelo D2 que ele fala assim: eu fumo todo dia, né, não sei quantos anos e não sou viciado. É verdade. A gente não pode abrir exceções e levar tudo ao pé da letra, né? Não, o que contamina é o que sai da boca do homem, não é o que entra. O camarada vai lá e pede 1 litro de vinho e toma. Não É dá, que, na né? verdade, o que sai da sua boca é que tá cheio o coração, né? É. Aí se você enche ele de vinho. Então, sempre o alcoólatra vai achar uma justificativa, uma desculpa. Tanto que quando eles entram naqueles grupos de ajuda, né? O Sim, AA, hum, a Associação dos Alcoólicos Anônimos, é, ele demora um tempo para se convencer que ele é doente, uhum, não é? Até para aceitar o termo, o alcoólatra o alcoolismo é uma doença. Tem muitas pessoas que têm dificuldade para aceitar isso. Agora a questão, tinha ou não tinha álcool no vinho da Bíblia, no vinho do tempo bíblico? Esta é a dúvida que os nossos pensadores em casa agora estão querendo saber. Ah, Será que tinha? Será que não tinha? Vamos revisar alguns versículos bíblicos para poder chegar nessa conclusão juntos, não é? Por quê? Os processos de fabricação do vinho nos tempos bíblicos, não preciso nem falar aqui, que são muito diferentes dos atuais, né? Então, tanto na parte de armazenamento, na parte de... Hoje nós temos uma preocupação enorme com o clima, né? A temperatura interfere ali na fabricação do vinho. Eu acredito que naquela época não tinha nada disso. A coisa era bem simplificada. Então, assim, alteração de sabor é óbvio que tinha, melhor dizendo, né? Não se compara aos vinhos que nós tomamos hoje. Mas e aí? E o teor alcoólico, o álcool, né? Essa essa coisa que tem aí o fator X. Tinha ou não tinha? eu não sou nenhum especialista em química, né? Mas eu me lembro aí da época dos cursinhos aí, né? Que o processo de fermentação é um processo de obtenção do álcool, né? Então tudo aquilo que você deixa fermentando, né, produz álcool. Então, né, a Bíblia mesmo fala de bebidas fermentadas, do vinho e das bebidas fermentadas. O próprio vinho, ele é fermentado, a fermentação da Você uva. fermenta o arroz, tem o saquê, Isso, então, tipo, tem a batata, dá pra fazer o uma o bebida. próprio pão, né, aquele coisa que é fermentado, né, Uhum. ele tem uma questão, né, de liberar álcool. Então, a gente sabe que a partir o próprio vinagre, né, tem até, né, nessa passagem lá que fala do sacerdote, que ele não pode nem consumir vinagre alcoólico, Porque né, podia ter também um teor por causa do alcoólico ali. teor alcoólico. Então, todo esse tipo de, né, de substância fermentada gera álcool, né? Então, eu lembro bem, até né, da época de cursinho que estuda-se isso, né? Os álcools, né? A composição química lá. Então, e a palavra diz, né? Da embriaguez, né? Como que eles iam se embriagar se as bebidas não eram alcoólicas, Então, em né? Canaã, festa de casamento de Canaã, o vinho acabou. Os Só com... convidados pressionando ali. Queremos vinho, né? Não, na verdade ali eles fizeram, né, tudo antes dos convidados perceber, né? A intenção, né, Tá. era, né, né, a Maria foi lá até, né, falou assim, Jesus, dá uma ajudinha aí pro pessoal, para não Jesus falou, ficar, mulher, ainda não é a minha hora. para não ficar Não é em isso? isso, tá lá em João, no capítulo 2, né, versículos do 1 ao 11.
Tem lá a historinha lá do primeiro milagre, né? De Canaã. Ele multiplica, Isso. não é? Todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? Transforma a água em Transformar vinho. água em vinho. Assim, então Jesus foi conivente com a bebedeira. Não. Aí já entra um sensacionalismo, já entra uma responsabilidade em se falar isso. O vinho era, os casamentos, eles eram comemorados, aliás, como qualquer outra festividade. Tinha o vinho estava associado diretamente a qualquer tipo de festividade, né? Então, assim, haveria um interrompimento ali, uma intervenção Eles ali. ficavam dias bebendo, na É, verdade, né? exato. Não dá para Era uma você. tradição, né? Então, era uma tradição e foi feito isso mesmo, né? Jesus transformou a água em vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus Cristo. O vinho, muitos versículos bíblicos dão respaldo para que se entenda que o vinho, sim, tinha um teor alcoólico. Não sabemos dizer qual esse teor. Não tem como ser preciso, nem tem estudos sobre isso. Até porque a gente falou que era feito também de uma forma artesanal, né, Renato? Assim, a grande advertência é em questão ao excesso, né? Ao Lá excesso. em Efésios 5, no capítulo 13, diz, né, que o excesso de vinho leva à libertinagem, né? Então, na maioria dos versículos, das passagens que trata da questão do vinho, é sobre o consumo excessivo, né? De você Sim, se sem deixar dominar, moderação. você se deixar dominar pela bebida, né? Do vício, ou como a gente falou aqui, de se deixar levar pelas más influências e ali, né, Uhum, ser embriagado, né, e tal. Então, a grande advertência que tem é essa, né? sim. Bom, deduzimos que sim, que tinha álcool, né? Ah, então o vinho da Santa Ceia tinha álcool. E Imagine, as pessoas não, quando tinha a Santa Ceia, tá? Quando os apóstolos reuniam as pessoas para servir a Santa Ceia, aí nós estamos falando depois que Cristo já tinha subido, né? Vamos adiantar um pouquinho. O que acontecia? Muitas depois da pessoas. primeira Santa Ceia, vamos dizer assim, a original, né? Isso, Quando eles exato. faziam o gesto, Depois da Santa Ceia original, a eles repetiam, representação, né? repetiam esse gesto. Como ele Isso, pediu, né? exatamente. Fazer isso em memória de Em mim. memória de mim. Eles repetiam esse ato da Santa Ceia, até, como é repetido até nos dias de hoje, né? E muitos iam se servir da Santa Ceia e se embriagavam com o vinho. Tá? Tem passagens na Bíblia que Paulo exortava as pessoas quanto a essa questão. Olha, você está bebendo indevidamente, né? Ou aqueles famintos, aqueles famigerados que iam comer o pão para saciar sua fome. Então perdia o Além da fome, significado. né? Vamos dizer assim, É, a gula, né? a gula. Perdia o significado real da Santa Ceia. Então, assim, agora vamos voltar lá para a Santa Ceia de Jesus. Tá? Ali, Jesus estava ensinando que, de uma maneira representativa, a questão do sangue ser representado pelo vinho e o pão, que era a carne dele, né, ser representada, aliás, a carne dele ser representada pelo pão. Então ninguém ali estava para matar sua fome ou para ficar bêbado, tá? Jamais isso aconteceu ali. Agora, falar que não tinha, no vinho da Santa Ceia não tinha, afirmar isso é algo que demandaria estudos específicos, que a própria Bíblia não tem esse tipo de informação. Então, assim, a gente pode generalizar aqui e falar, tinha. Em todas as situações, o vinho tinha álcool. Também pode ser precipitado da nossa parte falar. Agora, não dá para afirmar também o contrário. Até porque se o cara tem o poder de transformar água em vinho, ele pode também dar uma evaporada ali no vinho e deixar só o suco de uva, né? Quem vai saber? Bom,
que tá por trás do milagre ali, né? Deus pode fazer qualquer coisa, Sim. não é? Assim como o pessoal vende vinho quente, quentão na quermesse, lá na paróquia, né? Sim, sim, sim. Ó, eu, por exemplo, eu nem sempre fui cristão, né? Então, em algumas religiões que eu já pertenci, não vou citar quais, tinham práticas de, né, vamos colocar aqui uma entidade, não vou dar nomes também, porque hoje tudo que a gente fala, a gente já é taxado de preconceituoso, né? Então, para a gente respeitar também as religiões de todos, uma entidade, ela chegava e falava assim, não, bebe aí, pode beber essa garrafa toda. Hein? Eu já presenciei uma pessoa bebendo e não tinha o efeito do álcool. O negócio foi lá e tirou. Fez um prodígio ali para arrebatar a fé a minha, inclusive, né, na época, e tirou o efeito do álcool. Então, assim, o mal também tem as suas, né, é argiloso, é astuto, e tá além da nossa compreensão certas coisas. Mas, assim, o vinho podia ter sim álcool, tem alguns versículos que sustentam esta afirmação de que tinha o álcool presente no vinho, mas não dá para a gente também generalizar que em todos os momentos tinha. Né? Fica assim, vamos ser restritos aos versículos, ao que está sendo falado lá. Não é isso? Tem algum filme que a gente pode citar sobre essa questão de exagero no álcool, Renato? Ah, tem vários filmes aí sobre Tem vários, alcoolismo, né? tem Mas tem um vários. muito divertido aí que é Se Beber Não Case, né? Se beber não casa. Quem não O lembra do pessoal filme Se Beber não casa? exagera aí e perde o controle aí, Se beber total, não né? pilote, se beber não dirija, mas o se beber não case. Esse ficou na memória, né, Renato? Ah, né, os caras, né, fazem um estrago aí, né? Tem atores famosos nesse filme aí, né? Ah, sim. Tem ali o Zac, tem um O sobrenome, Barbudinho lá, o Barbudinho, né? gordinho, que é um, né, ficou Tem bem o conhecido Bradley ali. Cooper, né? Isso, sim. É isso aí, tem alguns atores famosos. E teve várias sequências, né? O filme também ficou bem famoso. Sim, teve É bem divertido, várias né? sequências aí. E ali eles fazem tudo e mais um pouco do que não se deve fazer, pessoal. A gente tá postando aqui. Mas a doideira foi grande nesse casamento aí, né? É um Das retrato aí, né? Da vida aí, né? Que o pessoal acaba levando aí, né? desregrada, né? Desregrada, né? Que acaba sendo normalizada, que é bom, que é divertido e tal, não sei o quê. Mas no outro dia, né? Você acorda com Tem as aquela consequências, né? dor de cabeça, E né? muitos se identificaram aí também, né? Porque quem nunca cometeu algum deslize, nem que seja quando você ainda não era convertido, meu amigo pensador, ou quando você ainda não tinha um entendimento sobre as coisas, né? Porque muitos pensadores também ainda não optaram em estar se convertendo, né? Seguindo a Cristo, Seguindo a né? Cristo definitivamente, mas Ou vivendo a palavra realmente, né? mais intensamente, né? Mas a gente respeita a todos aqui. Agora, quem nunca já teve algum, né, deslize nesta questão? Acho que todo mundo, né? Olha só, interessante se falar. Tem até um caso que aconteceu em Salvador agora recentemente, rapaz. Impressionante, mas aconteceu. 4 jovens estavam lá num restaurante, verídico isso daí, e pediram um vinho lá, né? Veio lá o sommelier recomendando a carta de vinho e tal. Eles pegaram e olharam lá. Ah, estamos em 4, R$ 165, beleza, desce uma garrafa. Desceu uma garrafa e tomaram aquela garrafa em 4. Gostaram do vinho, falaram, ah, vamos tomar mais uma garrafinha, né? 165 dividido por 4, fizeram a continha lá, tomaram 2 garrafas do vinho. E aí, legal, estavam rindo, alegres, sorridentes, todos comemorando ali, né? E veio a conta. Normal, vamos rachar, tranquilo. Só que, sabe aquele costume? Acho que todo mundo já foi num restaurante, aí tem um número maior e os zeros pequenininhos. Tinha mais um zero naquela conta, Renato. Ixi. Não era 165, era 1.650 a garrafa. E aí a Aí, brincadeira ficou
Ficou muito pesado, hein? Tiveram que pesada. lavar os pratos, os copos, o chão. O negócio viralizou aí nas redes, né? E depois o pessoal acabou entendendo que não foi de propósito que aconteceu, né? Foi realmente um erro ali de interpretação, né? Tem que tomar cuidado. Às vezes tem Mas, também, né, o preço da garrafa, o preço da taça, né? O cara olha o preço da taça e fala assim, é, vê uma garrafa. uma garrafa. E, então, vamos lá. Beber. Então não é proibido beber, mas, no entanto, tem advertências quanto à prática de você beber, ingerir a bebida numa maneira desequilibrada, né? Muitas pessoas nem sabem dos seus limites, vão conhecendo os seus limites. Então, assim, meu amigo, se você começou a beber, tá numa festa, e você tá ali, educadamente, vamos pensar que você não seja cristão, tá? Porque essa regra serve para todos. Você não é cristão, então você não conhece o seu limite, você não tem intimidade com essa questão. Haja com moderação e prudência. Isso é complicado, né? Porque tem pessoas que bebem uma garrafa e você olha Sim, pra pessoa, não mudou nada, não né? mudou nada. Pessoa que dá um gole já, E já começa, já tá trançando as pernas, já, né? né? É Então verdade. por isso que é necessário ter esse controle e saber assim, né? É. Quando O não, legal é né? não beber, né? Se você nunca bebeu, melhor não beber. Dirigindo, então, nem pensar. Nada, nada, né? A legislação, ela é muito. A legislação vigente que nós temos, ela é muito. Como que fala, Renato? Muito Rigorosa? rigorosa. Né, para aqueles. E a punição é uma punição que vai doer no bolso da pessoa, com certeza. E E, implica também na responsabilidade de você poder estar tirando a vida de alguém, né? Dirigindo isso é irresponsavelmente. uma questão complicada aí que a gente vê constantemente aí pessoas com um poder aquisitivo muito alto aí causando acidentes, né? Ah, E sim, aí tem. Tem muitos, né? vários aí acontecimentos recentes aí de pessoas dirigindo Porsche, e atropelando, causando Ah, aqueles carros acidente potentes dos Velozes e Furiosos aí, e, né, Renato? e matando pessoas, aí o cara vai lá, foge, depois no outro dia aparece com um advogado poderoso, com dinheiro, paga lá a Mentira. fiança, né? Olha só, tem uma pergunta difícil para fazer agora. Pergunta que muitos pensadores têm também esta dúvida. E vamos tirar essa noite essa dúvida. O vinho, a gente sabe que o vinho tem propriedades antioxidantes, assim como toda, né, fruta, legume vermelho, né? Eles têm ali esqueci agora, beta-caroteno, que é um, um componente que tem, que libera lá a vitamina A, né? Então, assim, ele é fato, a ciência, ela já comprovou, tá? Que ele atua de uma maneira coadjuvante ali, muito eficiente, em combate a algumas doenças. Por exemplo, a obesidade, né? Ele consegue eliminar os agentes que fazem mal, né? Até no sangue elimina algumas toxinas, no sangue libera lá também o fluxo sanguíneo, né? Muitos países usam o vinho para poder pleitear ali a questão da longevidade. Olha, alcançamos a longevidade porque Até nós tomamos muito alguns vinho. médicos, né, Médicos recomendam, recomendam tomar né? uma tacinha de vinho. A diabetes, né? Dizem que Não pode ser também doce, né? é. A diabetes dizem que o vinho também ele ajuda muito. Colesterol, enfim, tem muitas questões na saúde que o vinho está ali permeando ali numa satisfatoriedade grande, né. Agora, hoje nós temos N medicamentos que nós podemos tomar, então não dá para falar assim, vou tomar um vinho para a questão aí de saúde. Agora, e nos tempos bíblicos? Lógico que você não ia lá no tempo de Noé. Ah, espera um pouquinho aqui, meu filho, que eu vou pegar um remedinho para você ali na farmácia. Não tinha isso. Na época de Jesus, tinha lá, lógico, tinha os médicos, mas medicamentos eram todos medicamentos Naturais, né? naturais, né?
E assim, o conhecimento, Fitoterápico, que o pessoal fala. muitos tinham conhecimento de que o vinho auxiliava em alguns tratamentos. Isso é mito ou é verdade, Renato? Ah, sim, nós temos lá na carta de Paulo a Timóteo, né? Na primeira, no capítulo 5, no versículo 23, diz assim: Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Olha aí, você sabe que, assim, vamos deixar claro, né? Porque a gente tem que se limitar a essas questões. Não estamos incentivando nada, estamos relatando o que já aconteceu, tá ok? Agora, eu estou relatando também uma questão pessoal minha. Eu tenho gastrite, né? E já tomei alguns medicamentos que fazem um efeito meio ali paliativo. Mas uma vez algum amigo falou assim: olha, toma suco de uva que é bom, mas o integral, tá? Uhum. Rapaz, experimentei e foi sensacional. Recomendo aí também, fica aí a dica para todos os pensadores que sofrem desse mal, Sim, que que é o aquele suco de suco de uva uva integral, aquele fermentado, né? mais forte, né? Aquele Ele tem um, concentrado, 100%. ele tem uma aparência com vinho, assim, né? Até o Tem, suco que é usado geralmente nas tem. igrejas para Santa Ceia é esse suco Concentrado, né? integral e 100% tal, integral. Olha, né? resolve que é uma maravilha. Resolveu o meu problema, tá? Toma antes ou depois que seja, enfim, qualquer fase ali da gastrite, ele tá auxiliando e auxilia muito mesmo. Mas não justifica, não tá? Não estamos fazendo apologia a se tomar o vinho aqui. Não é Até essa a porque tem o questão. suco de uva, né? Até porque tem o suco de uva, né? Muita gente pode tomar o suco de uva. Mas assim, já vimos que era usado também como um tipo de medicamento, não é? E tem provérbios também, provérbios 31, 6, diz, Hum, né, lá que para aqueles que estão prestes a morrer e aqueles que estão angustiados lá, para tomar um pouco de vinho, né? Não lembro exatamente o contexto ali do prestes a morrer ou angustiado, tomar um pouquinho de vinho. tomar um pouquinho de vinho, para dar uma animada ali, Uma, uma, uma descontraída, não sei. descontraída antes da última trombeta tocar, Renato? É, Bom, é, o provérbios, né? A provérbios, sabedoria de Salomão aí. sim. A gente tá brincando aqui, pessoal, mas assim, tudo tem um respeito e a questão do bom senso, né? A gente não pode generalizar as coisas, muito menos ridicularizar as coisas. Ainda mais se tratando da palavra de Deus. É, Salomão, ele dava conselhos pessoais, de experiências pessoais que ele tinha para o povo que ele estava governando. Ele era um homem inspirado por Deus, mas vamos especificar aqui que ele também dava experiências, recomendações que eram baseadas em experiências pessoais que ele tinha. Né? Ele era muito incisivo em falar que não tinha nada de novidade, o homem sempre repetia as mesmas coisas, Tudo é vaidade. sempre tudo era vaidade. Então, quem melhor para falar da vaidade, sobre vaidade, por exemplo, do que aquele que já experimentou do sentimento na carne, né? De tudo, De né? Teve tudo. muitas mulheres, muito Sim, dinheiro, sim, né? sim, sim. Se, se, como é que fala? Se desviou aí por tudo isso, né? Exatamente. Por conta de muitos Há tropeços. questões aí, né, do envolvimento dele, né, É. com seitas, né? Tipo, Faremos um estudo aqui sobre mais específico sobre a vida de Salomão. Mas então, entretanto, as pessoas costumam olhar o pastor como infalível, um pastor, não, o pastor é santo. Sim, o pastor é santo, separado para Deus, mas é um homem. Pode vir a tropeçar, pode vir a pecar, né? Tem que estar sempre ali em comunhão com Deus, vigiar constantemente para dar um bom exemplo e não fazer com que, por seu intermédio, muitos venham a tropeçar na mesma pedra que ele tropeçou, né? Tem muitos, a gente já falou aqui sobre o episódio que está acontecendo com a liderança da Bola de Neve, né? Fica aí o nosso clamor aí, junto, em oração, estamos juntos em oração com os pensadores que fazem parte dessa igreja. Por quê?
Tem lá a profecia: se fere o pastor, as ovelhas se dissipam, as ovelhas se desviam do caminho. Então a gente tem que aprender a olhar o homem como um homem, mesmo que E seja um isso é personagem bíblico. generalizado também, né? Que as pessoas de fora veem, ah, aconteceu com o pastor da igreja tal. É, Então, todas as igrejas, né, daquela denominação, vamos dizer assim, né, daquele meio, vão ser taxada junto. taxadas com assim, ah, mas aquele pastor, mas por que que, É, né, não pode acontecer isso. como é julgado aí, vários pastores que caíram por questões de exploração de dinheiro e Sim. tudo mais, né? Então é complicado, né? Então a gente não está aqui para isso, né? Para escarnecer da fé dos outros, né? Mas tem outro filme? Tem mais algum filme que a gente pode trazer aqui? Ah, tem sim, né? Acho que na questão de você Exagerar aí da do bebida aí? exagero, assim, tem um filme interessante que é aquele Hancock, né? Que é um Hancock super-herói. do Will Smith? Exato, um super-herói meio Meio atrapalhado ali. diferente, assim, né? Que não é muito Ele certinho. bebia também um pouquinho, dá É, mais, da coca. E então. na hora de aterrissar, ele aterrissava quebrando o quintal dos outros, destruindo a propriedade alheia, né, Renato? Então a gente vê que, né, Sim, o excesso de bebida aí pode causar aí certos infortúnios, né? sim, para quem bebe e para os outros também, né? Sim. Tem que ter responsabilidade aí. E no caso, no filme, faltava um pouquinho dele, né? Ele tinha, era meio. Tinha uma touca, usava um óculos escuro, ele não tinha aquela coisa de Super-herói super-herói, né? certinho, né? Nem na vestimenta dele, não era assim, né? Ele é meio rebelde. Parecia um cidadão comum. Você sabe que a Charlize Theron participou no filme do Hancock aí em 2008? Ela, em 2020, manifestou um interesse em estar querendo fazer o 2, né? O Hancock 2. Mas aí as produtoras ainda ficaram um pouquinho tímidas, porque o próprio filme, o 1, não teve lá uma repercussão tão grande, né? Então, assim, ainda não tivemos ainda o Hancock 2 aí. Mas quem sabe, né? Agora, a gente fez uma brincadeira aqui, uma analogia, mas a questão de você descartar, passar por cima da moderação, ela vai cair aí nas consequências que você tem de exagerar na dose, A gente né? pode ver isso como um alerta também, né? Porque a mídia, ela tenta às vezes normalizar certos comportamentos, né? Sim, Dizer que é normal, né? A pessoa ser um super-herói, ser, né, alcoólatra, é, né? Então, tipo, a gente tem que olhar com outros olhos, às vezes, determinados, né? Determinados conteúdos, e saber extrair dali, né, qual a mensagem está tentando passar, porque às vezes aquilo está tentando, né, colocar na nossa cabeça que é normal você beber, encher a cara, é. né, é Nós bom, vivemos tempos é de divertido, inversão de valores, né? é uma felicidade que não vai te levar a lugar nenhum, né? Você É. bebe, enche a cara, no outro dia, o que que sobrou, Muitos né? têm um Às vezes a, subterfúgio, uma a fuga, né? pessoa gasta todo o salário em bebida, fica lá É, passando necessidade, né? usa É um ali de uma problema, né? maneira para escapar. Não, vou beber para esquecer os meus problemas, né? Pelo contrário, se afunda em mais problemas, né? E Não se afunda, resolve nada. não, se afunda em mais problemas. Ah, morreu o meu aluno. Em alguns estados tem um costume, não, o meu amigo morreu ali, vamos ali beber o morto. Já ouviu falar disso? Bebeu defunto, Vamos né? beber o defunto, que é mesmo ali no velório, tá ali tomando uma bebida, né? Sim. Então, assim, tem desculpa para tudo, para se beber. É Agora, por conta do frio, é né? por conta Para do frio, é esquentar. verdade. Tem lá, né, a questão de se aquecer, né? Apesar que muitos países aí que climas bem abaixo de zero, aí a bebida, cientificamente, ela ajuda a manter a temperatura do corpo estável, né. A que Agora, custo, né? Vamos dizer assim. a que custo? Exatamente. Agora, a que custo também um camarada que desempenha uma profissão de muita responsabilidade, ele vai beber em serviço, né? Isso é motivo de justa causa, né? Ah, sim, se você é pego, né? Bebendo em serviço é Bebendo em justa causa. serviço, apesar que se você for levar em consideração isso, você vai num campo de obra aí, num, num, numa construção aí,
cara, o café da manhã dele Depende, é Renato. um, Tem muitos né? pensadores que trabalham aí, não é bem assim, né? Porém, é lógico que tem a expressão de quem trabalha no pesado, o camarada fala assim, não, eu sou merecedor de, na hora do meu almoço, ou depois do expediente, que seria o ideal, não é isso? Sim. Vai lá, tomar com os amigos, né? Até porque os mestres de obras estão fiscalizando, senão a obra vai ficar igual aquelas obras lá de Santos, os prédios tudo torto. Já viu os prédios tortos lá em Santos? É, mas acho que é difícil, né? Porque se o cara for. Não, a gente não pode generalizar, né? O cara que fez a torre de pizza, Mas se o cara for mandar embora será que ele tomou todo umas? pedreiro que bebe, não vai ter pedreiro pra trabalhar na obra. Renato, então você vai sair na rua amanhã, você vai tomar um puxão nessa barba, Ah, vão mas arrancar o seu topete assim, você é vai. a realidade, é a realidade. Aqui, mas fazer o quê, né? Mas a É, gente tá não brincando? tô dizendo que todo pedreiro bebe, mas muitos Tem a ali, fama, né? Eu falo porque assim, meu avô era pedreiro, meu avô bebia. bebia, o irmão dele bebia, meu pai trabalhou com construção, cansava de acordar cedo para ir para obra e encontrar o cara lá na padaria, lá abrindo a padaria para tomar É uma tradição, é uma uma. tradição. Você é maldoso, Renato. Não, é É uma que tradição. é como a gente falou, a pessoa que tem o hábito, né, alcoólatra, aí o cara toma uma garrafa e você não vê mudança nenhuma no cara, O né? cara tá normalzão. O cara tá. É o que a gente falou. Aí que ele tá Do apto, né? limite. Cada um tem seu limite. Aí que ele tá apto, né? A trabalhar, né? Se o cara não tomar pelo menos meia garrafa, o cara ainda Agora, você não lembra tá do filme alimentado. O Voo, do Denzel Washington? Ele era um piloto, né? Um piloto muito bem conceituado, um piloto renomado, Sim. e, inclusive, ele salvou a vida de milhões ali de pessoas. Né? Milhões não, salvou a vida de algumas pessoas que estavam dentro do avião, porque o avião deu uma pane e ele foi lá e, né, usou de toda a habilidade que ele tinha para poder conseguir pousar o avião e salvar a vida das pessoas. Ou seja, teve uma atitude honrosa. Porém, descobriram, porque quando tem um incidente na aviação, é aberto lá uma sindicância, né, uma investigação, para poder apurar os, é, O que os aconteceu, fatores né? Que levou que levaram a aeronave até a pane, né, a cair, tem a caixa preta, todo mundo sabe. Bom, e nessa investigação chegaram a descobriram. averiguar que ele tinha ingerido bebida alcoólica. E aí o filme gira nessa, vou colocar um trechinho do filme aqui, gira nessa questão de que agora onde acaba o mérito e começa a irresponsabilidade, começam a julgar ele ali num processo, né? Tem histórico de alcoolismo, Tem né? um histórico já de alcoolismo, e aí já não. Lembra naquele jargão que fala assim: não, a pessoa só vê as pingas que eu tomo, Mas não vê os tombos que os eu levo. tombos que eu levo, não é? Né? É, lógico que ele era um bom piloto, né? Não sei, eu não tenho certeza se essa história foi É real, verídica. É uma história baseado verídica, em né? fatos reais. Grande ator aí, Denzel Washington. Fica a dica da gente aí do filme, é um filme muito interessante, né? E cabe também a nossa dica de avaliação, para todo mundo se analisar. Será que é devido eu beber desempenhando uma atividade de altíssima responsabilidade? Ou mesmo É, que não seja? Tudo tem que ter um momento para fazer a coisa, né, Renato? próprio Provérbios também, lá no Provérbio 31, fala disso também, né? Que não convém ao rei consumir o vinho, né? Hum, Por conta da lei, né? Porque ele tem é o que cara que toma as decisões. toma as decisões, né? Então, para que ele seja justo, né, nas decisões que ele vai tomar, ele tem que estar sóbrio, né? Então, não convém para que o rei tome decisões embriagado, né? Então, para ele Sim. evitar o consumo de vinho, né? É lógico, eu já acabei de falar, antes ali no começo do programa, que o rei bebia, né? Tinha o copeiro do rei. Mas é isso que você falou. O camarada tem uma autoridade, mas ele tem que, né, Exato. se, se precaver ali né? Até o nosso presidente da república diz que ele toma uma cachaçinha ali.
Eu não estou afirmando, aliás, não estou exagerando na notícia. Não, ele mesmo falou já. Diversas E a campanha dele foi entrevistas. cerveja e picanha, né, Então, pro povo. então. Pois é. E ele fala que ele é apreciador de tomar uma pinguinha ali. Agora, se ele toma as decisões dele bêbado ou não, a gente não sabe. E também não vou acusar ninguém aqui. Não convém a Não gente... convém a gente falar, né? Senão daqui a pouco o ético vai ficar só o ti ou só o cos. Sim. Vamos cortar o e, cortar o ti, é o cos. E lá em Isaías também, no capítulo 5, no versículo 22, há uma advertência também, né? Ai daqueles que são campeões, né, de bebida, né? E que misturam, né, várias bebidas, né? Então há uma advertência ali também. Sim. Quanto ao consumo, né? O exagero, como a gente já falou, a gente tem que ter o bom senso aí de... Essa que é a grande questão. Em síntese, em suma, fica o pensamento, né? A reflexão que é errado beber. A Bíblia fala que não condena e nem incentiva também. Porém, se você beber, que você beba com prudência, moderação, se precavendo, sabendo que você pode cometer um exagero, ter Ou consequências levar daquilo, alguém a ou levar cometer alguém, a sua má seu conduta, o seu testemunho. seu testemunho, pode influenciar alguém negativamente, né? Principalmente se você exerce uma liderança dentro de algum local, algum lugar, né? Isso não cabe bem. Então a gente precisa saber se portar, a gente precisa saber reconhecer o nosso lugar e, mais que isso, reconhecer que Deus está acima de todos, Sua motivação, né? né? Quer comer, quer beber, façam isso para a glória de Deus. Quer Né? fazer qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Então, assim, cabe o entendimento. Esperamos ter contribuído aí para um nível de conhecimento um pouco maior sobre a questão, quebrado algum tabu, né? Reitero aqui que não fica aqui a nossa apologia à bebida nenhuma, tá bom? A gente está aqui somente para relatar o que está realmente na palavra, discutir aqui entre nós, entre a nossa família ética aí, né? E realmente é isso, a palavra fala tudo. Usar a ética até para essa questão. Entra a ética aí. Beber ou não beber? Eis a questão. Beber ou beber além? Né, Renato? Findamos por aqui, então? Então, como vocês podem ver, chegamos ao final de mais uma viagem aí, né? Sommelier, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Aqueles que não gostaram, por favor, deixem aí seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão. Se você não concorda com alguma coisa que foi falada, né? Se discorda, deixa aí a sua discordância aí. Vamos conversar sobre o assunto, né? A discussão é sempre válida, assim, né? Não na questão, né, de debater, de brigar, assim, né? Mas de esclarecer os pontos de vista, né? Deixa os seus comentários lá, né, Renato? A galerinha Com deixar lá o certeza. comentário. Isso engrandece, né, o conteúdo, né? É sempre bom. Então, curta, comente, compartilhe, ajude-nos aí a alcançar mais pessoas, né? Eu quero ver a As nossas musiquinha. viagens, Quero né? saber da musiquinha. Então, né, se você chegou até o final, fique aí com a musiquinha de encerramento, deixe no comentário aí, né, o significado, o que ela remete, se te recorda alguma bebedeira aí de repente. Né? E um grande abraço aí a todos os enólogos aí, né? Amigos pensadores sim, enólogos, né? Apreciadores do vinho, apreciadores que do vinho, que trabalham na área, né? Tudo mais. E não esqueçamos jamais, melhor do que aí. sermos céticos, é sermos Sermos éticos. éticos. Fiquem Até com breve, Deus e fiquem com até a Deus. próxima viagem.